Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje o nosso calendário tradicional celebra a festa de Santa Joana Francisca de Chantal. É uma santa que viveu no século XVI para o XVII na França, que nesse mês vocacional é para nós um exemplo muito bonito de fidelidade à vocação, em circunstâncias muito diversas, muito diferentes em sua vida. Uma das virtudes humanas muito importantes para nós, das virtudes morais, é a virtude da fortaleza, que é uma das 4 virtudes cardeais que conduzem o comportamento moral do ser humano, que no dia do nosso batismo, ao recebermos o dom da graça santificante, ela foi sobrenaturalizada, ela foi elevada por Deus à ordem sobrenatural e passou a ser uma virtude também dada por Deus. A fortaleza é essa virtude que nos faz enfrentar a dificuldade, o perigo e até mesmo, por amor a Deus, a própria morte. É a grande virtude dos mártires que morreram pela fé, como também é a virtude que nos faz suportar o sofrimento. Por isso que a paciência, ela é uma parte da fortaleza. É uma virtude conexa à fortaleza. A fortaleza enfrenta, a paciência aguenta. E essa virtude humana, santificada por Deus em nosso batismo, ela é ilustrada por um dos 7 dons do Espírito Santo, chamado dom da fortaleza, que justamente nos dá essa prontidão para, guiados pelo Espírito Santo, termos a força de testemunhar a nossa fé no mundo, viver segundo a graça de Deus, enfrentando as dificuldades, problemas, desafios, suportando os sofrimentos da vida por amor a Deus. A fortaleza é uma virtude que é necessária para que nós possamos viver a nossa vocação enfrentando as diversas vicissitudes que fazem a nossa vida humana. E é muito bonito nós vermos na vida dos santos aqueles que viveram justamente isso, né? Os santos, eles são santos por quê? Porque foram fortes para viver a sua vocação em qualquer situação. Essa santa que nós lembramos hoje no nosso calendário tem uma história muito curiosa, porque ela viveu praticamente todas as vocações e ela sempre procurou ser forte em cada situação, enfrentando grandes dificuldades. Ela nasceu na família nobre da França, estamos aí em segunda metade do século XVI, e era assim, uma moça muito piedosa. Perdeu a mãe muito cedo, mas ela era uma moça piedosa, bem formada, religiosa, e o pai estava preocupado em dar um bom futuro para ela, e orientada pelo seu pai, ela conseguiu casar-se com o barão de Chantal, que era também um católico fervoroso. Interessante que antes, um nobre protestante quis casar-se com ela, ela não aceitou, porque ela era católica. Então ela, não, vou ficar firme aqui. E aí surgiu a oportunidade, casou-se com um homem católico e dedicou-se por inteiro à sua vocação matrimonial. Foi uma boa esposa, uma boa mãe, acolheu com alegria os filhos que Deus lhe deu e procurou se esmerar o melhor possível. Mas aconteceu um acidente. Naquela época era muito comum entre os nobres o esporte da caça. Então o marido dela, que era o barão, foi caçar com outros amigos lá, e um colega de caça, de modo assim acidental, sem querer, acabou dando um tiro lá na arma e acabou ferindo de morte o barão. E a nossa santa ficou viúva, com vários filhos para criar, com 28 anos de idade. Foi muito duro para ela aquela situação, inclusive para mostrar que ela não guardou nenhum rancor no coração. Esse conhecido, que por esse acidente, sem querer, tinha acontecido essa fatalidade, depois convidou para ser madrinha do filho dele, e ela aceitou, direitinho, não guardou rancor nenhum, porque viu que foi acidental. E ela era nova, uma senhora nova, bonita, nobre, e logo apareceram muitas pessoas interessadas em casar-se com ela. Mas ela fez um propósito com Deus. Não, eu vou viver só para Deus. Vou dedicar minha vida a Nosso Senhor, viver como viúva, cuidar dos meus filhos. E quando vieram muitas pessoas procurando, pessoas interessadas, vieram as tentações para ela ceder esse propósito, ela firmou a sua vontade com Deus. Um dia pegou um ferro quente,
escreveu no peito o nome de Jesus, para nunca perder esse seu ideal, esse seu propósito de viver só para Deus e para os seus filhos. Então era uma pessoa assim forte, né? Que vencia as dificuldades. E ela foi orientada por um grande santo. Ela foi dirigida espiritualmente pelo grande bispo São Francisco de Sales, que a orientou na vida espiritual. Ela fez grandes progressos e foram passando os anos. Quando seus filhos estavam todos criados, já tinham praticamente todos se casado, ela então, nesse discernimento, sentiu a vontade de ser totalmente para Deus e de ser freira. E então, com a orientação do santo, ela fundou um convento, uma nova ordem na igreja, a Ordem da Visitação de Nossa Senhora. Então ela foi uma moça piedosa, uma ótima esposa e mãe dedicada, uma viúva piedosa e terminou como freira num convento, fundadora de uma ordem. Fundou vários conventos, enfrentou dificuldades, incompreensões, inclusive quando ela decidiu ir para a vida consagrada, o filho mais novo não queria aceitar, e mesmo diante das lágrimas do filho, ela foi forte porque ela viu ali a vontade de Deus. E uma vez no convento, ela fez um propósito, o propósito da perfeição. Eu sempre farei aquilo que for o mais perfeito diante de Deus, por mais custoso que seja. Esse é um propósito que só os grandes santos fizeram, né? De sempre fazer o mais perfeito, que exige uma grande fortaleza, uma grande força de vontade para não olhar a si próprio, mas estar disposto a enfrentar todo o sacrifício para sempre escolher não o que me agrada, mas aquilo que é mais agradável a Deus, por mais difícil que seja para que eu cumpra. E assim ela viveu a sua vida, terminando, entregando nas mãos de Deus a sua alma, já com mais de 70 anos, depois de uma vida toda ela fervorosa no serviço de Deus. Então, um exemplo para nós, né? Nesse mês vocacional, alguém que não se deixou abater pelas dificuldades, mas teve força para sempre buscar ouvir o chamado de Deus em tantas situações diferentes, fazendo o mais perfeito para a glória de Deus e para a sua santificação. Então, que Santa Joana Francisca interceda por nós nesse dia e nos dê essa determinação, essa fortaleza para perseverarmos sempre fiéis à santíssima vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.